Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 47. Tanta coisa perdida. De fato, admiramos a iniciativa dele. Talvez se você houvesse procurado o indivíduo certo entre nós com seu apelo, tivesse encontrado uma audiência favorável. Sou Talenel, Elim, arauto da guerra. O tempo do retorno, a desolação está chegando. Precisamos nos preparar. Vocês terão esquecido muito depois da destruição passada. Kalak vai ensiná-los a transmutar bronze, caso tenham esquecido como fazê-lo. Vamos transmutar blocos de metal diretamente para vocês. Gostaria que pudéssemos ensiná-los a fazer aço, mas transmutar é muito mais fácil do que forjar, e vocês precisam de algo de produção rápida. Suas ferramentas de pedra não vão servir contra o que está por vir. Videl pode treinar seus cirurgiões, e Jezirien vai ensinar liderança. Tanta coisa é perdida entre retornos. Vou treinar seus soldados. Devemos ter tempo. Ishar sempre fala sobre uma maneira de impedir que as informações sejam perdidas após as desolações. E vocês descobriram algo inesperado. Vamos usar isso. Manipuladores de fluxos para agir como guardiões. Cavaleiros. Os dias vindouros serão difíceis, mas, com treinamento, a humanidade vai sobreviver. Vocês precisam me levar aos seus líderes. Os outros arautos devem se juntar a nós em breve. Acho que estou atrasado dessa vez. Eu temo a Deus que tenha falhado. Não é bem isso, é. Quanto tempo faz? Onde estou? Eu sou Talenel, Elim, arauto da guerra. O tempo do retorno, a desolação está chegando. Jasnah tremeu enquanto lia as palavras do louco. Ela virou a folha e descobriu que a próxima estava coberta por ideias similares. Repetidas várias vezes. Não podia ser uma coincidência, e as palavras eram específicas demais. O arauto abandonado viera a Kholinar, e fora considerado um louco. Ela se recostou na sua cadeira e Marfim, em seu tamanho pleno, como humano, se aproximou da mesa. Com as mãos unidas às costas, ele vestia seu rígido traje formal costumeiro. O espreno tinha uma cor preta como piche, tanto nas roupas quanto nos traços, embora algo prismático girasse em sua pele. Era como se puro mármore negro estivesse revestido por um óleo que tremeluzia com uma cor oculta. Ele esfregou o queixo, lendo as palavras. Jasnah havia rejeitado os aposentos agradáveis, com sacadas no círculo externo de Uritiro. Eles tinham uma entrada óbvia para assassinos ou espiões. Seu quarto pequeno, no centro da seção de Dalinar, era muito mais seguro. Ela havia preenchido as aberturas de ventilação com panos. O fluxo de ar do corredor servia ao quarto, e ela queria se certificar de que ninguém a espionaria escutando pelos buracos. No canto da sala, 3 telepenas trabalhavam de modo incansável. Jasnah as alugara a grande custo, até que pudesse adquirir outras novas para si. As telepenas eram pareadas com outras em Tashikk, que haviam sido entregues a um dos melhores e mais confiáveis centros de informações do Principado. Ali, a milhas e milhas de distância, uma escriba estava cuidadosamente reescrevendo cada página das anotações de Jasnah, que as enviara para lá por segurança. Esse orador, Jasnah, disse Marfim, tocando a folha que ela acabara de ler. Marfim tinha uma voz curta e pragmática. Esse que disse essas palavras. Essa pessoa é um arauto. Nossas suspeitas são verdadeiras. Os arautos são e o caído ainda é. Nós precisamos encontrá-lo, disse Jasnah. Precisamos procurar em Shadismar, sugeriu Marfim. Neste mundo os homens podem se esconder facilmente, mas suas almas brilham para nós do outro lado. A menos que se saiba como ocultá-las. Marfim olhou para a pilha crescente de anotações no canto. Uma das penas havia terminado de escrever. Jasnah se levantou para trocar o papel. Shallan havia resgatado um dos seus baús de anotações, mas 2 outros se perderam com o navio que afundou. Felizmente, Jasnah havia enviado aquelas cópias de reserva. Mas será que isso importava?
Essa folha, criptografada com seu código, continha linhas e mais linhas de informações conectando os parchamanos aos esvaziadores. Outrora, ela havia trabalhado duro em cada uma daquelas passagens, extraindo-as da história. Agora seu conteúdo era de conhecimento comum. Em um momento, toda sua especialização havia sido apagada. Nós perdemos tanto tempo, lamentou ela. Sim, temos que recuperar o que perdemos, Jasnah. Precisamos fazer isso. E o inimigo? Indagou Jasnah. Está se agitando, se enfurecendo. Marfim balançou a cabeça, ajoelhando ao lado dela enquanto Jasnah trocava as folhas de papel. Não somos nada diante dele, Jasnah. Ele destruiria sua raça e a minha. A telepena terminou e outra começou a escrever as primeiras linhas das suas memórias, nas quais ela havia trabalhado de modo intermitente durante toda a vida. Descartaram uma dúzia de tentativas e, quando leu essa mais recente, percebeu que também a desagradava. O que você acha de Shallan? Perguntou ela a Marfim, balançando a cabeça. A pessoa que ela se tornou. Marfim franziu o senho, estreitando os lábios. Seus traços agudos, angulares demais para serem humanos, pareciam os de uma estátua que o escultor deixara incompleta. Ela é preocupante, disse ele. Isso não mudou. Ela não é estável. Marfim, você acha que todos os humanos são instáveis? Não você, replicou ele, levantando o queixo. Você é como um espreno. Você pensa por meio de fatos. Não muda por simples capricho. Você é como você é. Ela lhe lançou um olhar direto. Na maior parte do tempo, acrescentou ele. Na maior parte do tempo. Mas é assim, Jasnah. Em comparação com outros humanos, você é praticamente uma pedra. Ela suspirou, se levantando e passando por ele, e voltou à escrivania. Os delírios do arauto a fitavam. Ela se sentou, cansada. Jasnah? Chamou Marfim. Eu estou errado? Não sou tão pétreo quanto você pensa, Marfim. Às vezes gostaria de ser. Essas palavras a perturbam, observou ele, se aproximando dela novamente e pousando os dedos negros como piche sobre o papel. Por quê? Você já leu muitas coisas perturbadoras. Jasnah se recostou, ouvindo as 3 telepenas arranhando o papel, escrevendo anotações que ela temia se mostrariam na maior parte irrelevantes. Algo despertou dentro dela, lá no fundo. Vislumbres de uma memória de uma sala escura, gritando com a voz rouca. Uma doença de infância que ninguém parecia recordar, por mais que a houvesse afetado. Isso lhe ensinara que pessoas que a amavam ainda assim podiam machucá-la. Você já se perguntou como seria perder a sanidade, Marfim? Ele assentiu. Já pensei sobre isso. Como não pensaria? Considerando que são os pais antigos. Você diz que sou lógica, sussurrou Jasnah. Não é verdade, já que eu, assim como muitas outras pessoas, permito que minhas emoções me dominem. Quando estou em paz, contudo, minha mente sempre foi a única coisa com que pude contar. Exceto uma vez. Ela balançou a cabeça, pegando o papel novamente. Tenho medo de perder isso, Marfim. Essa ideia me apavora. Como devia ser viver como esses arautos? Suportar que sua mente aos poucos se tornasse indigna de confiança? Eles estão arrasados demais para se dar conta? Ou têm momentos de lucidez, onde se esforçam e avaliam memórias, tentando desesperadamente decidir quais são confiáveis e quais são fabricações? Jasnah estremeceu. Os antigos, disse Marfim novamente, assentindo. Ele não falava com frequência dos esprenos que haviam sido perdidos durante a traição. Marfim e seus companheiros haviam sido meras crianças. Bem, o equivalente disso entre os esprenos na época. Eles passaram anos, séculos, sem esprenos mais velhos para cuidar deles e guiá-los. Os esprenos de tinta só agora estavam começando a recuperar a cultura e a sociedade que haviam perdido quando os homens abandonaram seus votos. Sua pupila, comentou Marfim. O espreno dela. Um críptico. Isso é ruim? Marfim assentiu. Ele preferia gestos simples e diretos. Nunca se via Marfim dando de ombros. Crípticos são problema. Eles adoram mentiras, Jasnah. Se banqueteiam com elas. Pronuncie uma palavra inverídica em uma reunião e 7 se aglomerarão ao seu redor. O zumbido deles preencherá seus ouvidos. Você já guerreou contra eles? Não se guerreia contra os crípticos, como se faz com os esprenos de honra. Crípticos só têm uma cidade e não desejam reinar sobre outras. Só escutar. Ele deu um tapinha na mesa. Talvez este seja melhor, com o laço. Marfim era o único espreno de tinta da nova geração a forjar um laço com uma radiante. Alguns dos seus companheiros teriam preferido matar Jasnah a deixá-lo se arriscar como havia feito. O espreno tinha um ar nobre, impertigado e imponente. Ele podia mudar de tamanho à vontade, mas não de forma,
exceto quando estava totalmente naquele reino, se manifestando como uma espada fractal. Ele havia assumido o nome Marfim como um símbolo de rebeldia. Ele não era o que sua espécie dizia que ele era, e não aceitava o que o destino proclamava. A diferença entre um espreno superior como ele e um espreno de emoção comum era sua habilidade de decidir como agir, uma contradição viva. Como seres humanos. Shalan não me escuta mais, disse Jasnah. Ela se rebela contra cada coisinha que lhe digo. Esses últimos meses sozinha mudaram a menina. Ela nunca obedeceu direito, Jasnah. É assim que ela é. Antes, ela pelo menos fingia se importar com meus ensinamentos. Mas você disse que mais humanos deveriam questionar suas posições na vida. Você não falou que muito frequentemente eles aceitam a verdade presumida como fato? Ela deu um tapinha na mesa. Você tem razão, é claro. Não acharia melhor que ela ultrapassasse seus limites do que viver alegremente dentro deles? Se ela me obedece ou não, é de pouca importância. Mas eu me preocupo sim com a capacidade dela de ter controle sobre sua situação, em vez de permitir que seus impulsos a controlem. Como você muda isso, se for o caso? Uma excelente pergunta. Jasnah vasculhou os papéis na sua pequena mesa. Ela havia coletado relatórios dos seus informantes nos acampamentos de guerra, os que haviam sobrevivido, sobre Shalan. Ela realmente havia se saído bem na ausência de Jasnah. Talvez o que a menina precisasse não fosse mais estrutura, e sim mais desafios. Todas as 10 ordens existem novamente, disse Marfim atrás dela. Durante anos foram apenas eles dois, Jasnah e Marfim. Marfim havia se esquivado de avaliar a probabilidade de outros esprenos sapientes refundarem ou não suas ordens. Contudo, ele sempre dissera que tinha certeza de que os esprenos de honra, e consequentemente os corredores dos ventos, nunca retornariam. Suas tentativas de reinar sobre Shedzmar aparentemente não haviam conquistado a simpatia das outras raças. 10 ordens, disse Jasnah. E todas acabaram em morte. Todas menos uma, concordou Marfim. Em vez disso, eles viveram na morte. Jasnah se virou e ele fitou-a nos olhos. Sem pupilas, só olho tremeluzindo acima de algo de um negro profundo. Precisamos contar aos outros o que soubemos por riso, Marfim. Uma hora ou outra esse segredo deve ser conhecido. Jasnah não. Seria o fim. Outra traição. A verdade não me destruiu. Você é especial. Não há conhecimento que possa destruir você. Mas os outros... Ela sustentou o olhar dele, então recolheu as folhas empilhadas ao lado. Veremos, disse ela, então carregou-as para a mesa para encaderná-las em um livro. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.